Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Eu sou Amanda Monteiro, sou mulher de pele clara, tenho olhos verdes e cabelos loiros. Estou com os cabelos soltos e lisos. Estou vestindo uma blusa na cor vermelha, de mangas longas e calça bege. Falo do plenário da Assembleia Legislativa com a mesa diretora ao fundo para trazer a você todas as informações dos deputados estaduais. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Deputado Sinésio Campos participa da audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. A Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda o fim da concessão da Amazonas Energia. E mais, a Assembleia Legislativa realiza sessão especial em homenagem ao Dia do Doador de Sangue. O Bom Dia desta quinta-feira, hoje 23 de novembro de 2023, está no ar. Deputado Sinésio Campos participou de audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado, que é sobre o potencial e os desafios da exploração do potássio no Brasil. A audiência da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal discutiu a exploração de potássio no Brasil e reuniu senadores e representantes da Potássio do Brasil e das indústrias química e petroquímica do Ministério do Desenvolvimento. Para o deputado Sinésio Campos, que é presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia do Amazonas, o debate é de grande importância, já que o município de Altazes possui a maior reserva de minério do país. Sinésio Campos lembrou que a maior parte do potássio usado no Brasil, mais de 90%, vem de minas que estão a mais de 20 mil quilômetros de distância, no Canadá, Rússia, Bielorrússia, Alemanha e Israel. Defendemos uma mineração sustentável, ambientalmente correta, economicamente viável. E é dessa forma que nós estamos buscando aqui ao Senado da República, aqui no Senado, para que possa fazer uma interlocução junto ao Ministério Público, ao Judiciário, para que a gente deixe de lado esse grande imbróglio que só está fazendo um atraso e está continuando sendo uma grande dependência da agricultura familiar, do agronegócio e como também do povo do Brasil, que nós somos um dos maiores produtores de grãos e de proteína animal, mas somos refém do fertilizante extremamente necessário para que essa produção aconteça. O potássio é um fertilizante essencial para a agricultura, que é uma das principais bases da economia do Brasil. O projeto Potássio Altazes pode produzir cerca de 20% do consumo brasileiro anual e gerar oportunidades econômicas no Amazonas. Durante a reunião, o presidente da Potássio do Brasil, Adriano Spetti, mostrou números e destacou o compromisso com a sustentabilidade, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e reforçou que não haverá desmatamento de nenhuma área para a implantação fabril e exploração do minério no município de Altazes. Para poder demonstrar o quão importante é o desenvolvimento do potássio do Amazonas para a soberania nacional em termos do agronegócio. A segurança alimentar do Brasil e do mundo dependem de insumos, e esses insumos estão disponíveis no Amazonas. A bacia evaporítica do Amazonas pode ser a segunda ou a terceira maior do mundo, e nós podemos chegar até a autossuficiência. Ao fim da reunião, a presidente da comissão, senadora Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, garantiu que dará continuidade à discussão do assunto no Senado. A Justiça Federal do Amazonas suspendeu no mês de novembro o processo de licenciamento prévio para o projeto de potássio Altazes. A ordem judicial foi expedida a pedido do Ministério Público Federal, que afirma que o processo de consulta realizado pela empresa com os povos indígenas foi conduzido de forma irregular, com graves violações e irregularidades.
Desde a semana passada, o microempreendedor individual tem mais facilidade no preenchimento de informações no formulário do MEI. A simplificação já foi implantada pela Receita Federal. O deputado Adjuto Afonso destacou estas melhorias aqui no plenário Rui Araújo. As denúncias chegaram ao deputado Carlinhos Bessa por intermédio dos moradores do município de Uarini. De acordo com a população, o empresário construiu um muro nas proximidades do leito de um igarapé que passa pela cidade, represando a água. Além disso, os moradores relatam que parte do igarapé já secou. Produtores rurais com pequenas plantações que usavam a água do igarapé para irrigar a produção já são prejudicados. Ali há um crime praticado, não se pode fazer isso em barragem de igarapé, prejudicando até mesmo outros terrenos. Bem sabe, a população de Uarini é uma população que depende muito dos igarapés, porque muitas das vezes a própria pessoa que mora no sítio, trabalha em seu sítio, na sua produção e tudo mais, ela acaba muito bem consumindo a própria água do igarapé, que é uma água limpa, é uma água corrente, então não podemos causar esse prejuízo à população muito fraca. Esse pedido de apoio foi diante do potencial financeiro que esse mega empresário tem na cidade. Carlinhos Bessa vai encaminhar as denúncias ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, e ao Ministério Público Estadual. A resposta da Secretaria Nacional de Segurança Pública a um indicativo encaminhado pelo deputado comandante Dan foi destacada aqui em plenário. O parlamentar havia pedido que o Centro de Cooperação Internacional seja instalado em Tabatinga, ao invés de Manaus. O Centro de Cooperação Policial Internacional é uma iniciativa do governo federal por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça para combater crimes ambientais e narcotráfico na Amazônia. O trabalho deverá ser realizado em conjunto com as polícias dos 8 países que compõem a região amazônica, mas as instalações estão sendo financiadas pelo Brasil. O objetivo do governo federal é inaugurar o Centro de Cooperação até o final deste ano. A sede será instalada em Manaus por ser considerada como localização estratégica pela Polícia Federal. Na Assembleia Legislativa, o deputado comandante Dan havia encaminhado um indicativo à Secretaria Nacional de Segurança Pública, propondo a instalação do centro no município de Tabatinga, distante 1.106 quilômetros da capital amazonense. Da tribuna da Leã, o parlamentar anunciou que recebeu uma resposta por meio da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente da APF. O processo de implantação em Manaus está acontecendo e que as atividades que serão desenvolvidas aqui, elas são atividades que alcançam toda a região amazônica, inclusive os países fronteiriços, e que, após a instalação aqui em Manaus, haverá a possibilidade, então, de desconcentração, implantando em Tabatinga e em outros municípios, conforme o estudo, centros desconcentrados de cooperação policial internacional. Então, nesse sentido, a resposta oferecida é uma resposta satisfatória. Na avaliação do parlamentar, a ausência de uma unidade física de policiamento estratégico em regiões de fronteira deixa a segurança mais frágil nesses locais. É mesmo o prejuízo da ausência física exatamente na tríplice fronteira. Esse prejuízo é um prejuízo que precisa ser compensado com as atividades de inteligência e as estratégias que serão implementadas a partir dessa cooperação multidisciplinar, né, e transversal com todos os países fronteiriços. A Agência Nacional de Energia Elétrica recomendou o fim da concessão da Amazonas Energia. Na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos falou sobre a medida e ainda sobre as irregularidades cometidas pela empresa. A decisão foi emitida nesta terça-feira pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica e encaminhada ao Ministério de Minas e Energia, onde recomenda a caducidade da concessão de serviço da Amazonas Energia. Na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos lembrou que desde a CPI da Amazonas Energia realizada na ALEAN em 2022, tem alertado sobre as irregularidades cometidas pela concessionária. Quando eu apresentei o pedido de CPI, já demonstrava lá atrás que essa empresa era mal administrada financeiramente e administrativamente, prestando um serviço de péssima qualidade.
A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas recebeu um grupo técnico de servidores do Legislativo do Estado do Ceará. Eles vieram conhecer de perto o trabalho do parlamento amazonense. A intenção é levar o conhecimento para ser aplicado na Assembleia Legislativa do Ceará. A visita também serve para uma troca de experiência entre os legislativos. Os consultores técnicos da Assembleia do Ceará estão na ALEAN para conhecer o sistema de elaboração de emendas parlamentares realizado aqui no Amazonas. Nossa consultoria ela é multidisciplinar, são 20 campos temáticos, a gente presta suporte para todos os parlamentares nos moldes da diretoria e dentro da nossa diretoria tem uma área temática que é orçamento, finanças e tributação. Porém, não existe uma diretoria exclusiva para tratar dessa questão das emendas impositivas. A Assembleia do Amazonas possui a Diretoria de Emendas Parlamentares. É neste setor que são analisadas as proposituras apresentadas pelos deputados à lei orçamentária, sejam elas individuais, de bancada ou impositivas. Nós temos tido realmente êxito na execução das emendas, no trabalho das políticas públicas no interior do nosso estado. Então, a gente fica muito feliz de levar a nossa experiência, né, para outros estados e aí realmente é um trabalho que a gente faz com muito esmero e é gratificante realmente ter essa visita da equipe do Ceará aqui para conhecer o trabalho que é desenvolvido aqui na Assembleia do Estado. Os servidores do Legislativo cearense ainda visitaram outros setores da ALEAN. Eles puderam conhecer o plenário Rui Araújo e acompanhar os discursos dos deputados do Amazonas. Para a gente trocar a experiência e fortalecer o mais democrático dos poderes, que é o Legislativo. Um projeto de lei reforça medidas de prevenção e combate à pedofilia aqui no estado do Amazonas. Entre as medidas propostas no PL está a criação de campanhas educativas em escolas e comunidades, visando a identificação dos casos. Os casos de violência contra crianças e adolescentes no Amazonas tiveram um aumento de mais de 20% nos primeiros 2 meses de 2023. Em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, SSP-AM. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram registrados quase 400 casos de violência infantil. No mesmo período de 2022, foram um pouco mais de 300 ocorrências. Os tipos que se enquadram em violência infantil são violência física, emocional, negligência e violência sexual. Por conta da urgência em proteger esta parte da população contra os crimes de violência sexual, a deputada Débora Menezes apresentou um projeto de lei que institui o Plano Estadual de Combate à Pedofilia no Amazonas. A proposta traz diretrizes e medidas preventivas para combater de forma efetiva os crimes contra crianças e adolescentes em todo o Amazonas. Segundo a parlamentar, o principal objetivo do projeto é estabelecer um conjunto de ações integradas entre os diversos órgãos e entidades do Estado, visando a prevenção, o atendimento e a proteção às vítimas de pedofilia. Entre as medidas previstas no projeto estão a criação de uma rede de proteção à infância e adolescência no Estado, o fortalecimento dos órgãos responsáveis pela investigação e punição de crimes de pedofilia e a capacitação dos profissionais que atuam diretamente com crianças e adolescentes. Também está no PL a criação de campanhas educativas e preventivas direcionadas às famílias, escolas e comunidades, visando a identificação e prevenção de casos de violência sexual contra menores, a ampliação do acesso a programas de assistência psicológica, social e jurídica para vítimas e seus familiares. O projeto segue em análise e tramitação nas comissões da Casa.
Vamos agora com a repórter Mariana Braga, direto da tribuna da Assembleia Legislativa, trazendo novidades aí para você, telespectador, nesta quinta-feira. Mariana, bom dia. O que você traz hoje para a gente? Olá, Amanda, bom dia para você e bom dia a todos que estão acompanhando ao vivo o nosso telejornal Bom Dia. Primeiro de tudo, permita-me fazer a autodescrição para os nossos telespectadores. Meu nome é Mariana Braga, eu sou mulher, negra de pele clara, uso os cabelos lisos e hoje eu estou vestindo uma blusa azul escura com mangas compridas e detalhes em branco. Aqui ao meu lado esquerdo, o deputado Sinésio Campos. Falamos aqui da tribuna do plenário Rui Araújo e é o deputado Sinésio Campos quem vai abrir a agenda do dia hoje aqui conosco, trazendo novidades desta quinta-feira. Amanda e caro telespectador. Isso porque o deputado, no grande expediente, ele vai ceder tempo para falar sobre a questão da BR-319 aqui no estado do Amazonas. Iniciou o período de chuvas e isso é uma preocupação do Parlamento Estadual. E o deputado Sinésio Campos traz de volta esse assunto aqui, desta vez com respostas. Mas antes disso, deputado, o senhor se pronunciou ontem, é uma preocupação sua nesses últimos dias, o senhor vem falando bastante a respeito disso, que é a situação da Amazonas Energia. De que forma essa problemática hoje, com a questão da devolução da concessão, vai afetar o nosso telespectador, o morador do interior do estado, que já paga uma energia relativamente alta? De que forma isso vai afetar a população, deputado? Em primeiro lugar, dizer que aqui mesmo, nessa tribuna, por 3 vezes, quando eu estava falando, a energia foi embora. Só que aqui na Assembleia Legislativa tem gerador próprio. E você aí que não tem? Você que está nas comunidades rurais, ribeirinhas, você que está nas áreas urbanas, você que tem um mercadinho, você sente, os seus produtos são perecíveis, ser perdido e não tem como repor, e a empresa Amazonas Energia não paga. Você tem um freezer, um ar-condicionado, então isso são problemas que existem permanentemente. Você que acompanhou nossa luta aqui na CPI da Energia, quando eles queriam instalar medidores aéreos, ou seja, dizendo que todo o cidadão, todo consumidor de Manaus, quem defendia a não instalação de medidores aéreos era a favor do crime. E isso, os grandes condomínios, como o Jardim das Américas, onde o dono morava lá, na verdade, ele mesmo afirmou na CPI que 30% das pessoas lá faziam gato, ou seja, o gato de elite, né? Mas lá não foi colocado medidor aéreo. Então, conseguimos brecar a instalação de 9 medidores aéreos, porque eu entendo que a qualidade da energia não se resume a novos medidores, até porque esses medidores convencionais é igual ao celular. Você pode ter o iPhone 15, 16 e o do 11 funciona do mesmo jeito. O medidor aéreo não é diferente do medidor convencional. A diferença é que lá em cima do poste você não tem como acompanhar o seu consumo. Então eu queria primeiro dizer que essa empresa que foi colocada no processo licitatório em 2019 por R$50 mil, né? Desde lá eu disse, quando você privatiza da forma que está sendo privatizado, alguém que não tem know-how, alguém que não tem capital financeiro para tocar uma empresa como essa, deu no que deu. Fizemos na CPI e foi constatado a má gestão, desvio de recursos, mau uso de recursos, inclusive do Luz para Todos, que não chegou às comunidades isoladas. Então, agora sim, a ANEEL tomou, agora na terça-feira, anteontem, uma posição de intervenção aqui no estado do Amazonas, da energia. A Amazonas Energia hoje está sob intervenção. E o importante que se diga, né, com essa intervenção, a atual empresa que ganhou a licitação, ela não pode mais movimentar economicamente. E o que eles queriam? Eles queriam passar por uma empresa israelense, um grupo israelense. Ou seja, não pode, a concessão, para que todo mundo entenda, é uma permissão de uso da exploração de um serviço público. Essa empresa não deixou de ser pública, ela continua sendo pública. Então, e por isso, nós abrimos a CPI e constatamos a ilegalidade. Então, o que eu quero dizer é tranquilizar ao consumidor, né? A todos nós, que todos nós somos clientes dessa empresa, e nós não éramos tratados como clientes, éramos tratados como pessoas que deviam a favor essa empresa.
Então, essa, quando foi privatizado, era redução de custos, né? Ou seja, um preço mais barato de energia não aconteceu, a qualidade da energia também não melhorou, né? Os apagões continuaram não somente na capital, como nos municípios, imagina nas comunidades indígenas, os quilombolas, então todos sofreram. Então, agora eu quero dizer, o governo federal, o ANEEL, com a intervenção, ela está administrando. Agora, algo que nós também vamos em busca. Uma empresa que foi, no processo de concessão por R$50 mil, que não é nem um preço de carro popular, ela vai ter que se explicar no rombo que hoje já chega em torno de 10 bilhões. Então, ou seja, tudo é um processo agora de levantamento, mas eu tenho certeza que o governo federal agora, com a intervenção, vai dar uma oportunidade e vamos fazer novas discussões aqui, desde o rombo que ficou, que na verdade não é CPI 2, mas é o desdobramento, e comprovamos que quando se falava que aqui na Assembleia Legislativa toda a CPI se terminava em pizza, eu sempre dizia, não gosto de pizza, e não acabou, e foi comprovado agora com a intervenção na empresa Amazonas Energia que nós estávamos certos, e vamos acompanhar para que o consumidor, todos nós não possamos sofrer nenhum tipo de tratamento que não seja o correto, que é um valor justo que a gente possa pagar na nossa tarifa e como também fora dos apagões que essa empresa demonstrou a incompetência e a malversação do dinheiro público. Perfeito, deputado. Antes de encerrar sua participação aqui conosco, gostaríamos de agradecer a sua participação. Os microfones estão sempre abertos do Telejornal Bom Dia para receber o senhor e para levar essa informação à população que está nos acompanhando. Afinal de contas, eles são os fiscalizadores dos trabalhos legislativos. Antes da gente encerrar, deputado, o senhor vai ceder parte do seu tempo ao qual o senhor tem direito de pronunciamento no grande expediente para tratar sobre as questões da BR-319. Muitos assuntos permeiam essa pauta, como a questão da reestruturação das pontes que caíram e também aquela reestruturação do trecho do meio. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre qual o desdobramento que deve ser dado hoje durante a sessão de tempo. Olha, primeiro, a sessão de tempo é que vamos discutir a situação da BR-319. A 319 não é de interesse somente do Amazonas, é do Brasil. Né? Por ela passa toda a economia da Amazônia. Eu, como vice-presidente do Parlamento Amazônico, todos os 9 estados da Amazônia brasileiros estão de comum acordo. Já fui a Brasília, discutimos lá na Comissão de Infraestrutura. Agora, uma equipe foi a Brasília pela estrada, são 400 quilômetros, que é a área do meio, né? O governo federal está investindo em torno de 1 bilhão. Agora tem uma questão ambiental, que nós também já nos posicionamos no que se diz respeito à posição da ministra Marina Silva. Só que não é o caso específico do Ministério do Meio Ambiente, é o Ministério do Transporte e o DENIT. O DENIT tem que esclarecer por que não encaminhou ao Ministério do Meio Ambiente, né, todos os levantamentos para que a gente possa começar o trabalho. Então, recursos do governo federal, mesmo que não colocou no primeiro momento no orçamento, né, no PAC 3, mas já está assegurado para que a gente possa fazer. É uma determinação do presidente Lula, temos agora com que o DENIT faça o seu dever de casa e por isso nós vamos ouvir. Sempre eles gostam de fugir do debate aqui na Assembleia Legislativa. O presidente Roberto Cidade, todos nós já nos posicionamos. E hoje, aqui no Grande Expediente, vamos, na verdade, como fizemos da questão do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, vamos fazer o DENIT. Agora não tem para onde pular. A BR-319 é prioridade. Um projeto de lei garante às pessoas com diabetes tipo 1 no Amazonas. Nós pedimos desculpa aí, houve um problema técnico com a entrevista do deputado Sinésio Campos, mas daqui a pouquinho a gente volta. Vamos para essa próxima matéria e daqui a pouquinho eu chamo a Mariana novamente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. No Amazonas, existem mais de 100 mil pacientes com diabetes, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, Sensa. Para garantir um tratamento de qualidade, o deputado Rosenha criou o projeto de lei que dispõe sobre o tratamento da doença com bombas de insulina para pacientes com diabetes tipo 1 em todo o Amazonas. O que ocorre com os portadores da diabetes tipo 1 é que o desequilíbrio
ora com a insulina muito alta, ora com a insulina muito baixa, pode levar a pessoa ao coma. E muitas vezes, comandante Dan, você que tem a diabetes tipo 1, você entra em processo de coma, não por estar com o açúcar alto, mas sim por estar exagerando na insulina, porque você mesmo está administrando. Essa bomba eletrônica, ela faz um diagnóstico em tempo real, e ela coloca no organismo do paciente a quantidade de insulina necessária para aquele momento. O custo dessa bomba pode ser relativamente alto, mas na soma geral, isso vai impactar positivamente o orçamento da saúde. De acordo com o PL, o paciente carrega a bomba de insulina, que são pequenos aparelhos eletrônicos que liberam a insulina de forma programada, mediante doses pequenas e contínuas. Esse dispositivo elimina o método tradicional, que consiste na aplicação das dosagens por meio de injeção durante o dia. Segundo o parlamentar, o objetivo é reduzir o número de óbitos, complicações e internações devido ao mau controle da doença e garantir que esses pacientes sejam acompanhados por profissionais da área da saúde e que não tenham o tratamento interrompido. A pessoa que receber a bomba de infusão de insulina como dispositivo de tratamento terá treinamento com um profissional devidamente habilitado para a manipulação correta do aparelho e disponibilização de insumos. O Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação é lembrado em 21 de novembro como forma de conscientizar a sociedade e garantir a este direito básico. Na Assembleia Legislativa, o deputado João Luiz realizou uma sessão especial em comemoração à data. O Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação é lembrado em 21 de novembro, pois neste mesmo dia, em 1959, a ONU aprovou a Declaração dos Direitos da Criança. O objetivo é incentivar o poder público junto à sociedade organizada a estabelecerem metas que demonstrem o compromisso com a educação das crianças e adolescentes. Na Assembleia Legislativa, o deputado João Luiz realizou uma sessão especial para lembrar a data e destacou a importância de também proteger as crianças contra abusos e violência. Nós precisamos falar uma situação muito triste, que foi uma criança de 10 anos tirando a sua própria vida nesse último final de semana. E quando nos chegou até o nosso conhecimento, nós ficamos muito tristes com essa notícia lamentável. E nós estamos sensibilizando, através dessas sessões, a sociedade a trabalhar mais esse assunto, a proteger as crianças dentro de casa, no seio da família, a proteção das crianças dentro das escolas, a proteção das crianças no esporte. Nesta questão, o deputado João Luiz é autor de uma lei que cria o aplicativo Criança Protegida, que, na avaliação do parlamentar, é uma forma de ouvir o público infanto-juvenil e oferecer proteção. Para ele, é preciso encorajar as pessoas a denunciarem situações de abusos. Nós temos visto um boom de casos esses que não estavam sendo divulgados. E hoje as pessoas estão sendo encorajadas a falar, encorajadas a divulgar, e isso é importante. E nós queremos que também a sociedade venha encorajar, as crianças sejam encorajadas, os adolescentes sejam encorajados, para que eles possam estar protegidos. Porque muitas das vezes o que eles me relatam nas palestras que a gente vai dando, que eles não têm um ouvido para ouvi-los. E muitas das vezes o ouvido que ouve eles critica eles, ou não acredita neles. Isso vai desmotivando e fazendo com que as crianças cresçam com esse complexo, e isso é muito ruim para o crescimento das nossas crianças. Durante a solenidade, autoridades, professores e diretores de escolas foram homenageados com placas e certificados em reconhecimento ao compromisso com a educação. A Polícia Federal recebeu homenagens aqui no Poder Legislativo e integrantes da instituição foram agraciados pelos relevantes serviços prestados aqui no estado do Amazonas. A sessão especial foi em homenagem ao Dia do Policial Federal, comemorado anualmente no dia 16 de novembro. A Polícia Federal do Brasil, PF, é uma instituição policial brasileira subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Entre as atribuições, exerce atividades de polícia marítima, aeroportuária, de fronteiras, repressão ao tráfico de entorpecentes, contrabando e descaminho. Em reconhecimento ao trabalho realizado no Amazonas, o deputado comandante Dan agraciou policiais com o título de cidadão do Amazonas, com a medalha Rui Araújo e certificados de mérito. A medalha Rui Araújo foi concedida a Humberto Ramos Rodrigues, superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas. O doutor Humberto Ramos, que é natural do estado do Amazonas, desenvolveu diversas atividades na Secretaria de Segurança Pública, esteve fora do estado do Amazonas e agora retorna como superintendente da Polícia Federal do estado do Amazonas. Com mais de 20 anos de carreira, o superintendente é natural do Amazonas, se formou em Direito na Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Entre os cargos que ocupou está o de chefe da Delegacia de Polícia de Imigração e da Delegacia de Repressão a Drogas. Também já foi delegado regional de combate ao crime organizado e representante da Interpol. O título de cidadão do Amazonas foi concedido ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. O doutor Andrei, o chamo assim, gentilmente, hoje delegado-geral da Polícia Federal, já atuou aqui na nossa região e também coordenou a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos. À época, foi um dos responsáveis para que nós pudéssemos também herdar esse legado de sistema de comando e controle que hoje possuímos no estado do Amazonas. O diretor Andrei Augusto é delegado de Polícia Federal há 21 anos. Foi chefe das delegacias de repressão a entorpecentes em Manaus, repressão a crimes fazendários em Porto Alegre e do Aeroporto Internacional de Brasília. Além das premiações na área de segurança, foi integrante da comissão que elaborou o Manual de Planejamento e Gestão de Operações da Polícia Federal, secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos e responsável pela segurança da Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Uma honra muito grande, muito especial. Eu comecei a minha carreira como policial aqui no estado do Amazonas e aqui tenho relações, amigos, aprendi muito, aprendi não só profissionalmente, mas como pessoalmente, com o povo amazonense, com a cultura local, com as belezas aqui do estado e, portanto, é um momento de grata satisfação, né, de poder estar aqui comemorando o Dia do Policial Federal e, ao mesmo tempo, com esse honroso título que a Assembleia Legislativa me concede. Também foram agraciados com certificados de mérito secretários e delegados da instituição. Vamos voltar à tribuna da Assembleia Legislativa, onde está a repórter Mariana Braga, que tem outras informações desta quinta-feira chuvosa aqui em Manaus. É com você, Mariana. Obrigada, Amanda, por me chamar de volta. Eu vou trazer detalhes da agenda só para a gente encerrar aqui a nossa participação no Telejornal Bom Dia. Porque 1h da tarde ocorrem 2 eventos simultâneos. Um aqui no plenário Rui Araújo e outro no 4º andar, no auditório Beth Azizi. O primeiro, que vai ser realizado aqui no plenário Rui Araújo, é uma sessão especial em homenagem aos 150 anos da Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas. E os autores da sessão são os deputados Adjunto Afonso e deputado delegado Péricles. Logo mais, 1h da tarde ainda, como eu falei para vocês, no 4º andar, tem uma reunião técnica para debater providências sobre a sobreposição do Estado e da União e os impactos no cadastro ambiental rural e sistema de gestão fundiária. Essa solicitação é da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da Casa, presidida pelo deputado Sinésio Campos. 1h da tarde, no mini auditório Beth Azizi, mini plenário Beth Azizi, 4º andar desta casa. Amanda, os detalhes, os nossos telespectadores continuam acompanhando no nosso telejornal Bom Dia. Volto com você, Amanda. Ok, muito obrigada, Mariana, por todas essas suas informações. E lembrando também que daqui a pouquinho aqui no plenário Rui Araújo teremos uma votação extensa de vários projetos de lei que serão aprovados ou rejeitados.
E o Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima quinta-feira para você. Continue na nossa programação. Estamos no canal 6.2 no aberto e 6 claro. Estamos também nas redes sociais e pela Rádio Aleã, na frequência 106.9, com o jornalista Augusto Cláudio Pantoja. Até amanhã, eu aguardo você no mesmo horário. Tchau, tchau.